Fala, meu povo, vamos começar agora o nosso curso. O link aí da nossa apostila, do nosso template, do nosso modelo a ser seguido já está aqui abaixo. Eu vou compartilhar com vocês logo esse link do Docs. Já sai um PDF bonitinho que a nossa equipe vai editar. Vamos começar. Só existem duas formas de você ter chegado aqui, meu filhinho: amor ou dor. E normalmente, como a gente sabe, a dor é muito mais motivante do que o amor, né? Amor, você tem consciência que precisa ter uma presença digital e está começando com o seu negócio agora. Então muita gente está aí começando agora, já sabe, pô, eu tenho que fazer um Instagram legal, eu tenho que ter uma página boa, eu tenho que, enfim, me organizar para poder estar iniciando. Eu também não quero que você fique naquela de, não, eu só vou divulgar, eu só vou começar quando tiver perfeito. Esquece isso, feito é melhor que perfeito, não existe perfeição de nada. Até hoje, minha casa financiada, a gente posta 3, 4, 5 mil, 10 vezes ao dia. Eu julgo boa, mas não julgo perfeito, ainda tem coisas que eu preciso ajeitar o tempo inteiro aqui com Marcele, falo com ela, cobro dela, enfim. E olha que a gente tá com uma página aqui organizada, já a gente bate nos 50 mil seguidores, a gente nunca comprou ninguém e pode ver aí, né, pelo que a gente faz, que tem um engajamento muito bacana, sempre tem like, sempre tem comentário, sempre tem gente perguntando e por aí vai. Vamos que vamos. Deixa eu voltar. Beleza. Você vem apanhando, tentando mandar propostas, fechar contratos e parece que tudo dá errado. Velho, eu vejo muito isso aqui acontecer na minha casa financiada, tá? Por isso que agora, esse material que vocês estão aqui acessando é obrigatório para você entrar no Engenheiro 50K, é obrigatório para você ter acesso ao minhacasafinanciada.com. Então é importante falar isso. Você só vai ter acesso à plataforma Hot Leads, só vai poder falar com nossos clientes depois que você enviar, beleza, o link do seu Instagram prontinho, organizado aqui dentro dos padrões do Minha Casa Financiada. Porque o que é que mais acontecia? O construtor, ele vinha aqui, entrar na nossa plataforma Hot Leads, e aí, velho, o construtor falava: oi, tudo bom? Aí o cara fala: tudo. Eu construo aqui na região tal. Beleza. Aí ele vai dizer assim: me manda seu Instagram para eu dar uma olhada. Qualquer cliente, às vezes os aprovados, às vezes os com o nome limpo, aqui ó, vários clientes novos que a gente colocou aqui hoje. E aí o que acontecia quando o cara chegava e entrava lá para falar com o construtor, né? Quando via o Instagram do construtor, nunca mais voltava. Velho, isso é uma frequência assim gigantesca. Várias pessoas até ao longo do tempo que vieram reclamar comigo, que disseram: não funciona, eu falo com leads, não engaja, aquele mimimi de sempre. Eu só faço uma coisa: me manda teu Instagram, onde você vai ver, né, é uma negação. Mas Diego, eu tenho muita experiência, eu já fiz viaduto, já fiz um campo de futebol, já construí uma casa em Marte. Sinceramente, para o seu cliente, pouco importa, beleza? Pouco importa, ele não está nem aí para nada disso. Então, fica atento, você precisa ter uma presença digital. Lembra que há alguns anos atrás, né, era meio que obrigatório você começar alguma coisa a ter um site? Pois é, o site hoje entrou no segundo plano, eu diria que não é mais obrigatório, mas ter uma presença digital, ter um Instagram organizado é o mínimo que seus clientes exigem, tá? Depois de 1 bilhão aqui em obras financiadas e vendendo obras no MCF todos os dias, eu posso te garantir uma coisa: o cliente está mais interessado no seu Instagram do que na sua formação acadêmica. Pode parecer loucura, eu sei, os clientes hoje julgam um profissional com experiência ou não simplesmente pela identidade visual do seu Instagram, e é uma coisa bem simples para analisar. Se eu quero, por exemplo, ir num, sei lá, um sushi, eu digo aqui pra você tá aqui em Recife, eu digo: vai no Sushi Zen, velho. Esse Sushi Zen é bom, é um sushi que eu vou, deixa eu ver aqui, sei lá, Sushi Zen, sei lá, Entre Amigos, vamos lá, Entre Amigos, Praia Entre Amigos. Eu digo: vai lá no Praia Entre Amigos. O que é que você vai fazer? Você vai entrar no Instagram e vai ver a identidade visual daquele local. Você consegue já julgar pela identidade visual desse restaurante que eu tô te mostrando, que é caro pra caraca. Inclusive esse hambúrguerzinho aqui é maneiro demais, pô. Vou até mandar pra minha esposa. Ó, o pudinzinho. Então é isso, galera. Se um Instagram de um restaurante, se você pensar quanto é um produto caro, quanto é um jantar caro, 200, 300, 500, 1000, grande lixo.
A gente tá falando aqui de obra, pô. A gente tá falando aqui de 500 mil, 800 mil, 1 milhão. Então, ele já tem na mente dele que se você não tem uma capacidade, se você não tem uma mínima identidade visual, como é que você vai ter a capacidade para executar aquela obra? Ah, mas Diego, eu não aceito, eu não acho que deveria ser assim. Tem duas opções. Primeira, ou você se adapta às regras do jogo, cai em campo e vai ganhar dinheiro comigo. Ou a segunda opção, que é bem fácil, você chora e reclama. E você pode ser como 99% dos engenheiros e arquitetos que tem por aí, que ficam reclamando de tudo e dizendo que deveria ser diferente o mundo, que deveriam valorizar a profissão, que o CREA deveria fazer isso e aquilo outro. Ou você faz, I don't give a shit, eu tô nem aí pra esta merda, é assim que tem que ser, eu vou me adaptar, eu vou ser o melhor e acabou, beleza? Tem essas duas situações. Então, eu sou do time que gosta de colocar dinheiro no bolso. Esse aqui é meu lema, esse aqui é como eu trabalho e tô nem aí, velho, com essas loucuras que vocês falam, beleza? Por isso, vamos ao que importa, play the game. Vamos jogar aqui o negócio, vamos aprender, né, como é que a gente vai organizar agora o nosso Instagram, fazer um template, um checklist do que a gente tem que estar lá para ter uma boa presença digital, não ser aí repugnado pelos clientes e ao mesmo tempo, né, captá-los, trazê-los, enfim, e passar credibilidade, porque é o mais importante. Na nossa próxima aula, falar um pouco sobre referências. Valeu!